As novelas mexicanas são machistas. Olha, se a gente for ver, por exemplo, as novelas da Thalia, Maria do Bairro. Maria do Bairro não tem nem como passar o pano, porque Maria do Bairro é completamente machista. Ela fica louca lá porque é largada pelo cara. E o Luiz Fernando, a gente sabe, ele não valia aquela cueca horrorosa que ele usava. Nisso de ficar louca, ela entrega o filho a outra pessoa, passa a novela toda angustiada procurando esse menino e ainda é vista como a ruim, a que tá errada, a que não sabe esquecer. E o tal do Luiz Fernando não vai culpa nenhuma para ele, acha que o que ele fez não teve problema nenhum, que quem foi a doida mesmo foi a Maria do Bairro e que ele tá livre na história. A Thalia realmente não tem sorte, viu? Porque desde o seu primeiro papel protagônico, Maria Mercedes, ela ficava lá rebolando, fazia de um tudo para aquele homem, boquinha de Boris Casoy, gostar dela e ele nem tchum. E aí ela passa a novela inteira tentando chegar, digamos, ao nível dele, à classe social dele e tal, ou seja, tentando merecer que ele a ame. Se isso não for machismo, não sei o que será. Agora, a pior de todas é realmente Marimar. Marimar realmente é muito complicada, porque ela se vinga lá da Angélica e de tudo mais, né? Ela tem aquela cena lá do barro, que ela bota ela para pegar as hipotecas da fazenda com a boca. Essa cena é uma cena muito boa, mas quem merecia mesmo uma vingança era o Sérgio, lá feito pelo Eduardo Capetillo, porque foi ele que botou a Marimar nessas ciladas aí da vida e tal. E no final, depois de um monte de coisa, tudo por culpa do Sérgio, ela fica com ele. Eu sempre fiquei pensando numa coisa: será que em 1994, quando teve aí essa novela Marimar, será que já existia sabonete líquido? Porque imagine só, Marimar casada com Sérgio e indo tomar banho depois de ele ter tomado, vai pegar aquele sabonete de barra, Ave Maria, ia ser praticamente uma esfoliação. Se era para casar com um cara todo peludo, casava com Tony Ramos, que pelo menos esse sim parece ser um gentleman, não é? Parece que ele é uma pessoa assim, um cavalheiro de fato. Bom, estamos falando de novelas dos anos 90. Se a gente for pegar aqui a Usurpadora, que já estava mais próximo dos anos 2000, aí já é um pouco menos machista. Tinha alguns personagens machistas, por exemplo, o Carlos Daniel, que não queria que ela fizesse nada, também o Rodrigo, eles se achavam lá os bambambam da fábrica, que só eles podiam resolver, mas é uma novela que eu diria que tem ali uns elementos até um pouco anti-machista, porque a Paulina falou: não, não senhor, você não sabe fazer absolutamente nada. Se não fosse eu para ir lá pegar os 2 milhões de dólares de Douglas Maldonado, tava todo mundo aqui debaixo da ponte. Então veja aí, tem pessoa mais feminista que a Paulina Martins e a vovó Piedade, e aquela feminista de ação, assim, era com atos, né? Elas iam mesmo para frente e tal. Agora, a verdade é uma só, gente, que a telenovela pode ser mexicana, pode ser brasileira, pode ser colombiana, a raiz dela está no romantismo do século XIX. Você já leu algum livro do romantismo? Lá, a senhora Lucila, a Moreninha, a Viuvinha, todas as linhas que tem. Não. No romantismo, como era? No romantismo, os escritores colocavam ali um capítulo do livro no jornal, terminava com um gancho ali para as pessoas que liam, que eram mulheres que liam essas histórias, esperassem até a próxima semana ou até o próximo dia. Por isso se chamava folhetim e depois veio o folhetim televisivo. Nessas histórias, as mulheres era aquela coisa, tinha que fazer o homem descarado e tal, se redimir. Era pelo amor que o mocinho tomava consciência, aí ele mudava e aí terminavam felizes para sempre. Ou se não conseguia terminar juntos com um beijo e tal, os dois morriam, porque era assim, né? Se não é para ficar para amar os dois, a gente morre todo mundo junto. Então, a radionovela vinha muito desses livros aí do romantismo e aquela época era completamente machista, não que hoje não seja, mas hoje pelo menos existe uma discussão, existe um debate, uma coisa do tipo, mas naquela época não. Então você perceba, a origem da telenovela está aí muito próxima desses livros do romantismo, século XIX, até mesmo Dom Casmurro, veja só, Dom Casmurro, que é de 1899, acho que a primeira publicação foi em 1900, todo mundo sempre achou que a Capitu era a culpada da história, que ela realmente traiu o Bentinho, que ela não valia nada. Essa história só foi discutida e colocada assim a possibilidade da Capitu ser inocente, ser uma vítima de um homem abusador, tóxico, aquela coisa toda, em 1966, quando Ellen Cardwell, acho que esse é o sobrenome dela,
uma acadêmica lá dos Estados Unidos, veio com essa teoria, ou seja, foram 66 anos para que alguém viesse dar uma defendida em Capitu, ou seja, todas as novelas de 1960 estavam ainda muito aferradas a esse romantismo mais antigo, a essa visão. Aí veio a década de 70, a mesma coisa, também são países latinos que fazem as novelas, aqui os países latinos eu acho que tem um pouco mais de machismo que talvez aqui na Europa, embora na Europa também tenha bastante machismo está em todo lugar aí no mundo. A diferença que eu vejo é que em alguns lugares tem mais discussão, outros lugares têm menos discussão, alguns têm mais abertura, outros têm menos aberturas. Aí as novelas mexicanas têm digamos, uma outra coisa que complica um pouco a situação, que são os remakes. A Televisa até hoje faz remake de novelas dos anos 60, dos anos 70, e nessa adaptação, às vezes, ou na maioria das vezes, os adaptadores, os escritores, não atualizam. Por exemplo, teve no ano passado aquela novela Contigo Si. Contigo Si era um remake de uma novela dos anos 70, ou seja, ainda naquela perspectiva que era muito mais machista do que era hoje. Então eu acho que isso acaba dando às novelas mexicanas ainda esse estigma de ser novelas muito machistas, né? Embora no Brasil também se faça muita novela machista, e sem falar que as novelas, de certa maneira, elas refletem uma sociedade. Se a sociedade é mais machista, vai ter histórias machistas também nas novelas. Agora, eu acho que é preciso distinguir muito bem, e acho que as pessoas não estão conseguindo fazer muito essa distinção, que é separar uma novela machista de uma novela com personagens e situações machistas. Por exemplo, Betty a Fea. Eu fico pra morrer de raiva quando uma pessoa diz que Betty a Fea é uma novela machista. Não é de maneira nenhuma. Tem ali personagens machistas, por exemplo, lá o doutor Armando, que fazia, desfazia, gritava com ela e tal. Aí vou falar, né, os mais militantes, que opressor e tal. Realmente ele era bastante complicado. Mas a novela em si não é para nada machista, imagine, muito pelo contrário. É colocado desde o início ali uma mulher que é feia e que o mundo vive, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas que não são padrão e tal, que são vistas como feias, são assim excluídas da sociedade, são mais ou menos marginalizadas. Mas lá na novela ele mostra desde o primeiro capítulo que essa mulher, embora seja tão marginalizada por uma classe alta que se acha linda, maravilhosa, ela consegue alcançar patamares muito elevados dentro do trabalho por conta do estudo, como o estudo salva essa mulher e não a beleza. Inclusive tem lá a pele tenida, oxigenada, que é a bonita do negócio, mas ela não sabia absolutamente nada, não conseguia galgar degraus ali na sua vida profissional, porque ela só contava com a beleza. E a beleza por si só, ela não sustenta que você se torne uma pessoa importante como era a Betty, que pelo estudo e tal, era uma pessoa bastante competente. E a Betty, ela cresce e se torna praticamente dona da empresa, não porque um homem a colocou lá, não porque ela casou, não porque um pai, como por exemplo Marimar, né, o pai morreu, então deixou toda a herança para ela, não. Ela consegue crescer, não é por conta de nenhum homem. Se a gente for parar para ver, a Betty realmente, ela ascende só pelos seus esforços. Ela tem lá um amigo dela, que é o Nicolas Mora, muito engraçado, eles estão ali juntos, mas ela é a cabeça do Nicolas Mora. Então eu acho que precisa ter cuidado para distinguir o que é uma novela machista de novelas que têm situações e personagens machistas, assim como também é preciso ter em conta que por a novela, o telefolhetim está tão conectado com o romantismo, vai ter esse ranço, esse resquício, e que não é por isso que você vai deixar de assistir, a não ser que você seja assim muito radical, mas na minha opinião o importante é você ter a consciência ou conscientizar que aquele cara lá é o boy lixo, o tal do Coração Indomável, lá, o da Marimar que eu já falei, e não excluir completamente tudo que foi feito, porque existe uma diacronia. O que é diacronia, Uziel? A diacronia é a história, é o contexto histórico inteiro que está por trás de uma telenovela atual. E que o importante realmente é ter essa conscientização,
Tanto é que tem novelas que, de alguma maneira, ainda que ainda que venham em caráter de exceção, elas tentam quebrar um pouco com isso, como as novelas lá de Bem Ser. As novelas brasileiras têm mais merchandising social, isso permite que haja mais discussão, mas não é por isso que as novelas estejam livres do machismo, porque, como eu falei, está no DNA do folhetim televisivo. Então, se você pega uma novela do Valci Carrasco, do Agnaldo Silva, vai ter ali um produto meio machista, já de outros autores talvez não tanto, mas tem situações, tem personagens, até mesmo porque a novela, de certa maneira, tem que representar a sociedade, não dizendo que está certa, mas é uma representação que pode ser crítica. Agora, claro, na minha opinião, fazendo de tudo para não cair na coisa do merchandising panfletário, né? Uma coisa, afinal de contas, você quer ver ali uma história, uma narrativa, e não exatamente uma aula de feminismo numa novela, embora você possa tratar essas questões, como eu falei, de uma maneira crítica, conscientizando ali o público de alguma maneira, mas sem parecer uma escolinha, porque senão também aí a novela perde o seu fator principal, que é a naturalidade. Escreva aí embaixo nos comentários quais foram as novelas mais machistas que você já assistiu e qual novela você acha que não, que tem situações, personagens machistas, mas que a novela não é. Eu dei o exemplo aqui da Betty a Fia, dê outros exemplos aí que você lembrar, tá bom? Se inscreva na bodega desse canal se você não está inscrito até o momento, tá bom? Veja se você está inscrito, às vezes você acha que está e não está. Dê o like também na bagaça desse vídeo, se não for cair o seu dedo. E clicando aqui, olha só, vou deixar uma playlist com listas de novelas, coisas que eu falo aqui, umas análises e tal. Por exemplo, tem um vídeo falando o porquê que nas novelas mexicanas não tem negros, o porquê nas novelas mexicanas não tem indígenas. São aí discussões que a gente vai problematizando e tal, né? Mas claro, sem entrar, por favor, na pira do fanatismo completo e tal. Não, vamos ter ali uma leitura equilibrada das coisas, né, Brasil?